Olá, nesse tópico vamos falar um pouco sobre o mecanismo de perdas associado aos semicondutores de potência e também o fenômeno da comutação. O MOSFET é o principal tipo de dispositivo semicondutor controlado empregado em fontes chaveadas porque é um semicondutor capaz de operar em elevadas frequências de comutação, o que permite aumentar a densidade de potência em função da consequente redução do tamanho dos elementos magnéticos. O MOSFET tem a vantagem de apresentar um baixo consumo de potência para o seu acionamento, ao contrário do transistor bipolar de junção, e é um dispositivo acionado por tensão, sendo que o parâmetro de controle é a tensão entre os terminais gate e source, ou gatilho e fonte. Sabemos que o MOSFET em condução apresenta característica resistiva, refletida por meio de uma resistência entre dreno e fonte, o RDS-on, e dessa forma, consultando datasheets de MOSFET, encontramos diversos parâmetros de interesse. Além da resistência de condução, temos também a máxima corrente que o MOSFET pode conduzir, seja ela uma corrente pulsada ou corrente média, e, além disso, o valor máximo e mínimo que a tensão gate source pode suportar. Existe um valor mínimo dessa tensão para o qual o MOSFET começa a conduzir, então, se for aplicada uma tensão inferior a esse valor de limiar, o MOSFET não conduzirá a corrente de dreno. E, além disso, como todo dispositivo semicondutor de potência, quando há a condução, não existe tensão aplicada nos terminais, ou essa tensão é muito pequena, e o contrário, quando o dispositivo está bloqueado, tem-se uma baixa corrente circulando sobre ele, ou mesmo uma corrente nula. No caso do MOSFET, em estado de bloqueio, tem-se a tensão entre dreno e fonte, sendo que esse máximo valor também é especificado no datasheet. Como foi mencionado no slide anterior, o parâmetro de controle é a tensão VGS e, por meio das curvas características de corrente versus tensão, constata-se que quanto maior a tensão VGS, maior será a corrente de dreno que o MOSFET conseguirá conduzir. Naturalmente, essa corrente é limitada pelo valor máximo da tensão VGS estabelecido na folha de dados do componente. Além disso, deve-se ressaltar que as capacitâncias intrínsecas do MOSFET, que existem entre os seus três terminais, influenciam diretamente os tempos de comutação associados à entrada e à saída de condução do dispositivo. Então, quanto maiores as capacitâncias CGD, CDS e CGS, maiores serão os tempos de comutação e, dessa forma, mais lento será o dispositivo semicondutor escolhido. Temos aqui um circuito teste básico para acionamento do MOSFET, muitas vezes disponibilizado até mesmo nos datasheets de componentes comerciais, sendo que quando a tensão VGS é positiva, o MOSFET entra em condução. Quando essa tensão VGS é inferior à tensão de limiar, nula ou até mesmo negativa, o MOSFET está bloqueando. Apresentamos aqui então as formas de onda associadas ao funcionamento do MOSFET durante a entrada e durante a saída de condução. Tem-se então uma tensão de gatilho VGS, constata-se que essa tensão não varia de 0 até o valor nominal instantaneamente, então existe uma derivada finita quando se trabalha com circuitos reais. E, além disso, em virtude das capacitâncias intrínsecas,
haverá um tempo associado à entrada e outro tempo associado à saída de condução. Na entrada de condução, inicialmente consideramos que o MOSFET está bloqueado, submetido a uma elevada tensão VDS, e após aplicado o pulso, existe um intervalo de tempo chamado TD-ON, sendo que este D está associado ao termo em inglês delay, ou seja, um atraso necessário para que os portadores se movimentem no interior do semicondutor. Depois temos um intervalo de tempo TR, e o R está associado ao termo rise ou subida. Então, esse tempo é o principal intervalo que define as perdas por comutação durante a entrada de condução. Essas perdas por comutação acontecem então porque durante um intervalo de tempo finito, ainda que curto, existe a sobreposição da tensão e da corrente, ou seja, a corrente não assume seu valor nominal instantaneamente e nem a tensão se anula instantaneamente. Então, nesse intervalo, essa área interna às duas curvas representa as perdas. De forma análoga, quando se retira o pulso de comando do MOSFET, VGS igual a zero, existe um intervalo de tempo associado ao atraso, TD-OFF. Além disso, é necessário um tempo para que a corrente decresça ou para que essa tensão cresça, e esse intervalo de tempo está associado ao parâmetro TF, sendo que F está associado ao termo fall, ou decrescimento, no caso da corrente. Temos aqui então parâmetros típicos, né, para um MOSFET comercial de 400 volts e 400 amperes, e esses valores vão variar de um modelo de MOSFET para o outro e estão disponibilizados no respectivo datasheet do componente. Sabe-se então que existem dois tipos de perdas em um dispositivo semicondutor, a saber, as perdas por condução decorrentes da circulação da corrente no semicondutor e as perdas por comutação associadas à transição do estado de bloqueio para a condução e vice-versa. As perdas por condução no MOSFET correspondem ao quadrado da corrente de dreno multiplicado pela resistência RDS-ON, sendo que esse parâmetro é fornecido na folha de dados. Por outro lado, as perdas por comutação estão associadas àqueles intervalos de tempo anteriormente mencionados, TR e TF, que representam os intervalos de tempo necessários para que a corrente cresça de zero até o valor nominal e também decresça do valor nominal até zero, sendo que pode-se estimar as perdas por condução e por comutação por essas duas expressões bastante conhecidas na literatura. Vamos considerar um exemplo bastante simples, estudado na disciplina de fontes triviais, em que se tem um conversor flyback operando em modo de condução descontínua. Aqui temos a representação do circuito equivalente do conversor, em que o transformador, ou melhor dizendo, o indutor acoplado, aqui está representando por uma indutância e também associado à sua indutância de dispersão, sendo esse um parâmetro associado à não idealidade que existe no conversor na prática. Em modo de condução descontínua, temos três etapas de operação para o conversor flyback. A primeira, quando o interruptor está conduzindo, a segunda, quando o diodo está conduzindo, e a terceira, quando ambos os semicondutores estão bloqueados. Então, no final da terceira etapa, a corrente que circula nos semicondutores é nula, e dessa forma, na primeira etapa de funcionamento seguinte ao término do período de comutação anterior, a corrente no interruptor será nula, o que implicará
baixas perdas por condução no interruptor ou virtualmente nulas, sendo que então a entrada em condução ocorre na condição de corrente nula, ou também conhecido como Zero Current Switching. Assim, temos perdas por comutação apenas na saída de condução do interruptor, sendo que essas perdas podem ser calculadas observando-se as expressões apresentadas e também as respectivas formas de onda associadas à análise do conversor. Num conversor ideal que emprega semicondutores ideais, a transição do estado de bloqueio para a condução acontece imediatamente, então não há perdas por comutação. Além disso, no caso anterior, considerou-se que a indutância de dispersão do conversor flyback era nula e, efetivamente, isso não acontece na prática. Quando a indutância de dispersão não é nula, isso significa que essa indutância armazena certa quantidade de energia. Quando o interruptor é aberto, ou seja, é colocado em estado de bloqueio, parte da energia armazenada na indutância de dispersão é dissipada no interruptor na forma de um pico de tensão, que pode levar então o interruptor a ser danificado. Essa análise é semelhante àquela de um circuito puramente indutivo, em que se abra o circuito subitamente e ocorre um arco elétrico. Em termos de sistemas de potência, quando se tem uma linha de transmissão energizada e se abre essa linha, surge um arco elétrico manifestando-se por meio da ruptura do dielétrico, que no caso é o ar. Essa análise é semelhante para o caso do conversor flyback e se manifesta por meio de uma sobretensão, representada na forma de onda da tensão do interruptor por ΔV. Então é necessário garantir que esse pico de tensão não atinja valores proibitivos, o que pode ser conseguido por meio de dispositivos grampeadores ou também os chamados circuitos snubber. Uma forma de limitar o pico de tensão decorrente da dissipação da energia armazenada na indutância de dispersão no interruptor reside na utilização de circuitos snubber, sendo que diversas configurações podem ser empregadas para essa finalidade. O snubber da RCD é provavelmente a escolha mais simples para essa finalidade e consiste em armazenar parte da energia que existe na indutância de dispersão em um capacitor e, posteriormente, dissipá-la em um resistor. Então, deve-se limitar o pico de tensão adicional no interruptor a um valor tolerável para que a energia dissipada nesse resistor não seja grande o suficiente a ponto de comprometer o rendimento do conversor. Tem-se aqui as formas de onda que representam a comutação do interruptor do conversor flyback. Então, tem-se a forma de onda da corrente, que circulará pelo capacitor, e da tensão no interruptor. E assim, sabe-se que a perda por comutação é igual ao produto entre a corrente e a tensão instantânea. Considerando-se que a quantidade de energia armazenada na indutância de dispersão é igual à quantidade de energia armazenada no capacitor, pode-se calcular o valor da máxima sobretensão no interruptor por meio dessa simples expressão. Porém, deve-se ressaltar que na prática a indutância de dispersão muitas vezes não é conhecida, tornando-se apenas conhecida após a implementação física do transformador ou, no caso, do indutor acoplado. Então, após a confecção física do projeto do magnético, pode-se medir esse valor e fazer ajustes para determinar os parâmetros
associados ao circuito auxiliar. Então, considerando que não é tão simples obter o valor da indutância magnetizante, pode-se recorrer a essas expressões encontradas em livros didáticos clássicos para projetar o resistor e o capacitor do circuito Snubber. Deve-se, então, projetar o circuito de tal modo que a sobretensão no interruptor seja limitado a um valor que possa ser suportado pelo semicondutor, ao passo que a potência dissipada no resistor de Snubber não seja elevada e assim comprometa o rendimento do conversor estático. Nesse slide temos as expressões que podem ser usadas de forma conservativa para o projeto de um Snubber RCD associado a um conversor forward operando em modo de condução contínua. Novamente, deve-se realizar trocas adequadas entre a máxima tensão adicional no interruptor, que no caso do conversor forward é 2 vezes a tensão de entrada, e a máxima potência dissipada no resistor de Snubber. Assim como no MOSFET, no diodo há perdas por condução e perdas por comutação. As perdas por condução decorrem da circulação da corrente no diodo, sendo calculadas pela resistência de corpo vezes o quadrado da corrente eficaz no diodo, e essa parcela é somada à queda de tensão direta multiplicada pela corrente média no diodo. Além disso, diodos apresentam um problema de recuperação reversa que se intensifica à medida que aumenta a frequência de comutação. Então, a recuperação reversa deve-se à descarga da capacitância intrínseca do diodo. Então, refere-se à recombinação dos portadores no interior da junção PN quando é aplicada uma tensão reversa. E nessa condição em que a corrente se inverte de acordo com as formas de onda mostradas, existe uma sobreposição entre tensão e corrente que implicará perdas também. Então, temos como forma de contornar isso a escolha de diodos rápidos que permitam reduzir as perdas durante a recuperação reversa. Inclusive, a utilização de diodos à base de carboneto de silício permite reduzir tais perdas, embora diodos de carboneto de silício apresentem um maior custo em comparação com diodos de silício puro. Deve-se ressaltar ainda que a questão da recuperação reversa no diodo está associada a uma sobrecorrente no interruptor. E além disso, essa ocorrência implica o surgimento de perdas adicionais que podem provocar um maior aquecimento do componente e também maiores perdas. Assim, tem-se um intervalo de tempo TA que está associado ao acréscimo da corrente no transistor ou no interruptor provocado pela recuperação reversa do diodo. E esse parâmetro não é normalmente fornecido nos datasheets de componentes e pode ser estimado por meio da expressão fornecida no slide. As principais preocupações associadas às perdas nos conversores estáticos são o rendimento da estrutura, uma vez que quanto maiores as perdas, menor o rendimento, e também a temperatura de operação dos componentes, visto que se essa temperatura for elevada, há o risco de danificação do conversor. Então, normalmente empregam-se dissipadores de alumínio para remover esse calor adicional indesejado associado à operação dos semicondutores em alta frequência e também ventilação forçada. Pode-se representar, então, a associação entre o componente e o dissipador por meio de um circuito elétrico análogo composto pelas resistências
térmicas. Nesse caso, tem-se três resistências. A resistência térmica entre a junção do semicondutor e a cápsula, a resistência térmica de contato entre o componente e o dissipador em si e a resistência térmica do próprio dissipador. Então, usando-se essa analogia, é possível determinar a resistência térmica do arranjo e assim projetar adequadamente o dissipador. Deve-se ressaltar que o projeto adequado de dissipadores tem impacto direto na densidade de potência, porque quanto maior for o dissipador, maior será o peso e volume do conversor estático.